Era uma vez um jovem que, em certa manhã, acordou com a ideia de luz. Ele ficou sabendo que do outro lado da grande montanha havia um mosteiro onde vivia um velho mestre, que, segundo diziam, quem com ele convivia chegava à santidade, à iluminação. Quem sabe ele conseguiria, ele seria aceito, porque diziam também que raros eram aqueles que conseguiam ser aceitos como discípulos, mas mais raros ainda era quem permanecia. Bom, então ele pegou o seu embornal, colocou alguns alimentos ali e se pôs a caminhar. A montanha não era uma montanha qualquer, era uma montanha muito grande. Então ele caminhou por um dia, por uma noite, e outros dias e outras noites, até chegar diante do mosteiro, exausto. Ele bateu a porta e o próprio mestre abriu. Quando aquele homem viu o mestre, primeiro ele não conseguiu falar. E aí ele ficou repleto de vergonha porque ele queria tanto vê-lo, mas ele não sabia o que fazer naquele momento, ele não sabia o que dizer. O mestre também nada disse, apenas abriu o portão, convidou-o a sentar-se. E ele teve vontade agora de sorrir, porque seu corpo, a única coisa que pedia era realmente um lugar para se deitar ou para se sentar, algo para beber, quem sabe até para comer. E foi o que o mestre lhe ofereceu: água, pão, azeite e alguns frutos. Depois que o rapaz se recompôs do cansaço, da surpresa, da emoção de se encontrar com aquele que ele já sabia no seu coração que era o seu mestre, ele começou a contar a sua história. E o mestre, depois de ouvir, sempre em silêncio, ouviu também da boca daquele jovem a pergunta que todos lhe faziam: será que o Senhor me aceita como um discípulo? Será que eu sou alguém capaz de chegar à iluminação? E como o mestre nunca respondia às perguntas de ninguém, a não ser por versos ou por novas perguntas, ele lhe perguntou: eu preciso muito de alguém como você, jovem, forte, para varrer o meu pátio. Você poderia fazer isso por mim? E o jovem, que esperava tudo menos uma pergunta daquela, mas era uma pergunta vinda do agora seu pai espiritual, falou: claro, vamos lá. O seu corpo estava exausto, mas o mestre lhe entregou a vassoura. E quando ele chegou ao pátio, o pátio era tão grande, mas era tão grande que, mesmo que ele não estivesse assim tão cansado, era impossível uma única pessoa varrer um lugar daquele tamanho. E quando o vento chegasse, e quando os cachorros, ali deveria ter cachorros ou gatos, passassem, o serviço seria atrapalhado. Bom, mas era o seu mestre que pedia e ele tinha que fazer, ele tinha que conseguir fazer e fazer bem feito. Então, ele começou a varrer o pátio. E ele começou a varrer o pátio e ele então teve uma ideia, ele resolveu quadricular o pátio em sua mente de modo que ele fosse eliminando aqueles quadradinhos por onde ele já havia varrido e de modos também a conseguir se organizar para o caso do cachorro passar, do vento soprar
E claro que o cachorro passou, e o gato também, e o vento soprou, e ele foi varrendo, e varrendo, e varrendo, e tudo era tão limpo, e ele sabia que aquele mestre queria um pátio muito, muito, muito limpo. E depois que minutos e horas se passaram, e quando o sol já estava por desaparecer no céu, o pátio estava completamente limpo. Nenhum grão de pó podia se perceber naquele piso. E então ele sorriu. Voltou-se a uma árvore que havia no coração daquele pátio e sacudiu seus galhos de uma forma tão delicada que suas flores dela caíram, formando um belo tapete colorido. O mestre, que tudo observava da janela do seu quarto, sorriu e lembrou-se do grande poeta Bachô. Volto, irritado, mas logo no jardim, o jovem salgueiro.